Olá, alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para mais uma aula de Geografia, nossa aula de número 7. Com vocês, a professora Janine, e o tema da nossa aula de hoje são os europeus e o povo brasileiro. E nós teremos uma sequência de aulas falando da influência dos povos na formação do povo brasileiro, e essa é mais uma delas. O objetivo desta aula é entender a chegada dos europeus na América do Sul, reconhecer a influência europeia na formação do povo brasileiro e apreciar a diversidade cultural europeia. Então vamos lá. Aqui a professora trouxe uma imagem para vocês de um mapa mostrando o deslocamento populacional dos imigrantes europeus e asiáticos nos séculos 19 e 20 com destino ao Brasil. Então, cada setinha representa um local de origem e com o objetivo de vir para o Brasil. Cada um deles nós vamos falar um pouquinho. Nós vamos ver como cada povo influenciou a formação do povo brasileiro, influenciou a cultura e o que tem perto, próximo da gente, que é de influência desses povos, para que a gente reconheça isso e entenda que o povo brasileiro é uma mistura de vários povos. Então, desde os colonizadores portugueses, que foram os primeiros imigrantes que chegaram nas terras brasileiras, a gente vai precisar lembrar que os habitantes das terras brasileiras, os indígenas, já estavam aqui e todos aqueles povos que vieram para cá, eles são considerados imigrantes, tá? Além dos portugueses, vieram outros povos de outros lugares do mundo. Os grupos que vieram para o Brasil com maior número, que a gente tem um número bem relevante, são os italianos, os espanhóis e os alemães. Lembrando lá, desde o início da história lá do Brasil, quando as terras brasileiras foram divididas em duas partes, onde os espanhóis exploravam uma parte e os portugueses a outra. Já iniciou-se, então, a população e essa migração de povos para o território brasileiro, tá bom? Para que a gente fale de imigrante, a gente precisa lembrar e deixar bem claro o conceito de imigração, de migração. Então, assim, essa palavra significa um movimento de deslocamento populacional. Nesse caso, a gente está falando de população, Pode ser também usado como animais que migram, Mas tem que ser com o intuito de morar em outro lugar. Então, como nós estamos falando de população, morar. Um exemplo, a professora nasceu em Mafra e veio para São Bento e morou aqui durante 10 anos, tá? Então, esse movimento de migração é verdadeiro, tá? Eu vim para morar e fiquei aqui durante 10 anos. Legal. Agora, se eu tivesse saído da minha cidade, tivesse vindo para São Bento no final de semana, ou para uma festa, ou para visitar alguns amigos e voltasse para minha casa, esse movimento não caracteriza migração. Isso é uma visita. Isso é como se a gente vai viajar nas férias, passa 1, 2 dias na praia, um final de semana, uma semana. Esse movimento nós não podemos considerar como migração. Só vai ser migração quando eu estabelecer residência, quando eu morar em outro lugar, tá bom? Então, esse meu deslocamento para morar é a migração. Da mesma forma, os imigrantes que vieram para o Brasil, saíram da sua terra natal e vieram para o Brasil para morar e estabeleceram residência, construíram famílias, casaram-se com outros de outras origens, tiveram filhos e aumentaram as famílias. Então, esses migraram. Esse movimento de entrada das pessoas em um território, nós chamamos de imigração. Então, a pessoa que entrou no território brasileiro é imigrante.
todos os povos que vieram para o Brasil, entraram aqui, nasceram em outros locais e vieram para o Brasil, nós vamos chamar de imigrante. Diferente daquelas pessoas que são descendentes dessas pessoas, dos imigrantes, que nasceram no Brasil. Esses não, mas os pais, os avós que nasceram em outros locais, esses sim, imigrantes, tá? Do povo europeu que veio para o Brasil durante a história são chamados imigrantes. Os europeus, os asiáticos, todos aqueles que entraram, tá? E junto com essas pessoas vieram também a cultura deles, não é assim? Quando você vai na casa de alguém, você não observa o jeito que aquela família se trata, a forma como eles se vestem, o sotaque, né? Às vezes de uma região para outra já muda a forma de falar, a comida que eles costumam fazer e oferecer na sua casa, tudo tem uma cultura, é um processo cultural que essa família cultua, né? Então, com certeza, cada imigrante que veio trouxe com ele essa cultura também, na forma de se vestir, nas festas, na dança, na comida, na religião. E isso a gente vai ver daqui a pouquinho o que cada um desses grupos trouxe. Os portugueses, por exemplo, na culinária, os portugueses têm uma tradição, por exemplo, dos doces e o uso das especiarias. Lembram das especiarias que eles iam buscar lá nas Índias e que então era o caminho que eles faziam e alguns dizem que se perderam, os ventos fortes trouxeram eles para cá? Então, essas especiarias, que são o cravo, a canela, que a gente usa no dia a dia agora, são de influência portuguesa. São eles que trouxeram para nós. Vocês sabiam que os doces, quando eram feitos, ainda algumas pessoas usam espetar o cravinho da Índia em cima do doce ou em cima do docinho do aniversário? Sabe para que serve aquilo? Se você acha que é para deixar bonito, meio certo. Ele era usado para espantar os mosquitos, para manter aquilo ali longe dos bichinhos, por causa do cheiro forte. Então, duas formas, para ornamentar, para deixar bonito e para espantar as mosquinhas, tá? Outra coisa bem legal que a gente talvez não saiba é que, sabe aquela tradição de comer a sobremesa? Um docinho depois da refeição? Sabe quem trouxe para nós? Os portugueses. Então, se você tem o hábito de, terminei o meu almoço e eu preciso de um docinho, saiba que isso é influência portuguesa, tá? Também na culinária, o uso da carne nos pratos típicos, ovos, o azeite de oliva, eles trouxeram, o açúcar, o coco, e apesar de serem das Índias, mas vieram com eles para cá, nós só conhecemos por meio deles. Outra influência que eles têm também é com relação à música. Um tipo de música deles são os fados. Então, se vocês tiverem curiosidade, pesquisem lá. Como gênero de música, fados. Aí você vai ouvir um pouquinho da música que eles gostam. Da religião que os portugueses trouxeram para o Brasil, na sua maioria, eles cultuavam a religião católica. E o trabalho que eles vieram fazer aqui, de início, a exploração do pau-brasil. Lembram da divisão do território brasileiro? Então, eles exploravam o pau-brasil aqui nas terras brasileiras. E os italianos? O que será que os italianos trouxeram para nós e nós temos até hoje? Então, vamos ver. Na culinária, as massas, como a macarronada e a lasanha. Já deu até uma fominha, né? Então, essas massas são de origem italiana. São eles que trouxeram essa cultura para o povo brasileiro. Na música, eles costumam
fazer as serenatas, e eles também tinham um ritual muito legal, que era cantar durante o trabalho, para passar o tempo, para distrair e para se sentirem próximos. Então, lá nas lavouras de café, onde eles trabalhavam, eles usavam durante o dia que eles estavam trabalhando, eles cantavam. Claro que também cantavam à noite, ao redor da fogueira, cantavam quando estavam preparando uma boa massa. Não precisava outros motivos para cantar, né? Até para espantar a saudade da terra natal. A religião que eles cultuavam, na sua maioria, a religião católica. E os espanhóis, o que eles trouxeram para nós? Então perceba lá, na culinária, a paella, se você já ouviu falar ou já experimentou, que é um prato à base de arroz feito na paelleira ou paella, que é uma panela específica para isso, com azeite e sal, e agregam alguns ingredientes de caça, legumes das estações e as sobras que possuem. Claro que agora o prato já foi modificado, ele não é também colocado os ingredientes de caça, são outros tipos de carne, mas a base é a mesma, tá? Na música, eles gostam e trouxeram para o Brasil o flamenco. A religião, na sua maioria, eles eram católicos e eles vieram também para trabalhar nas lavouras de café. Uma coisa que chama bastante a atenção dos espanhóis são os trajes, né? Sempre bem festivos, assim, e para as festas bem chamativos. As mulheres usando muitos tons de vermelho, desde o batom até as vestimentas. Então, era comum as mulheres usarem vestidos vermelhos ou saias vermelhas que chamassem bastante atenção, assim. Era uma característica dos espanhóis, tá? E os alemães? Isso vocês vão identificar com facilidade, até porque o território de São Bento do Sul e região foi, povoado por alemães. Então vamos ver lá. Na culinária, o que você conhece disso aqui? A carne de porco, o repolho, a batata, salsicha e pães. Conhece? Eu acho que sim. Quem nunca comeu um chucrute? Então, aí você tem quase a mesa da avó toda aí, né? Então, olha a influência alemã na cultura da região de São Bento do Sul e da sua família. Nas festas, nós temos ali como exemplo a Schlachtfest, que é aqui de São Bento do Sul, a Oktoberfest, a Schützenfest. Então, são festas típicas alemãs, tá? Da religião, na sua maioria, eles trouxeram a religião protestante. Inclusive, nós temos igrejas aqui na cidade da religião protestante, né? O trabalho, eles vieram também para trabalhar nas lavouras de café, também vieram para trabalhar na carpintaria, na formação de colônias germânicas, as primeiras vilas, lembram que a professora falou para vocês? Lá nas aulas de história? Então, as primeiras vilas, lembram que alguns povos foram trazidos especificamente para povoar alguns lugares? Então, os alemães foram um desses grupos que foram trazidos com o intuito de povoar, né? Desde lá a região de Joinville, aí eles subiram a serra e formaram aqui São Bento do Sul, tá bom? Legal, pessoal? Então, contei um monte de coisa para vocês. Vocês precisam agora colocar a data de hoje, o tema da nossa aula e fazer um registro lá no caderno de vocês. É importante que vocês especifiquem os grupos que nós trabalhamos hoje e os slides que a professora passou com cada uma das influências que eles trouxeram. É importante para o teu conhecimento e para que você possa continuar os seus estudos.
Feito esse registro, você está pronto para a atividade proposta, tá bom? Eu fico por aqui e espero para a próxima aula, que a gente vai falar mais um pouquinho sobre a influência da formação do povo brasileiro, e desejo a você bons estudos.